Sejam todos bem-vindos a mais um Minuto 18, semana de final de Kings League, estamos muito bem acompanhados aqui, Capita, meu parceiro de sempre. Como é que você tá, tudo bem? Tô bem, mano, tô bem. Ô, não precisa mais trabalhar, Renato? Renato deu um perdido em nós, Como mano. é que é? A gente convida o Nobru, presença mais do que especial, o Renatinho que ia sentar do lado dele lá e ficou em casa, pô. Aí é brincadeira, né? Tudo bom, Nobru? Seja bem-vindo, viu? E além dele ficar em casa, ainda vem de postzinho no Twitter pra querer dar uma moral. É. Irmão, se você não veio, não precisa ficar comentando nada, pai, é embaçado, pô. E aí, Capita, como é que você tá, bem, meu monstrão? irmão? Seja bem-vindo, meu irmão. E temos aqui um finalista, né? Tô com balada. Um dos grandes responsáveis pela campanha do Dendê Tucão. Seja mais do que bem-vindo aqui, cara. É maneiro ter jogador aqui também com a gente, tá ligado? A gente teve o Andres aqui. Na passada de boleiro. Exatamente, conversa de bastidores, como é que foi o jogo e tal. Como é que você tá, meu irmão? Primeiro, agradecer o convite. Acho que é muito importante, legal pra gente passar um pouco essa visão dos jogadores, né? Tem às vezes só presidente aqui. E, cara, eu acho que é um dos dias mais felizes da minha vida hoje. Então, poder contar um pouquinho aí como foi ontem. Bacana, mano. Aí, vou te falar, Capita. Fim de semana, né? Que fim de semana, na real, né? Final Porque eu de vou te semana. falar, velho, não foi fácil você passar pelo sábado, do jeito que você passou. E a segunda-feira, do jeito que foi ontem também, meu irmão, é complicado. Desde a outra, né? Ganha da gente tomando 4-1, vira o jogo. Os caras chegam, empatam, na verdade, né? E se classifica. Aí chega no fim de semana, na sexta-feira, ganha do G3X, favorito, chega ontem e se classifica pra final. Acho que desde a Loud, né? Porque já era um. Desculpa. Já era um jogo que todo mundo já dava como ganho, né? E a gente tem aquele empate sofrido. Como você falou que você ficou num quarto escuro, eu fiquei num quarto escuro esse dia também, falando que tem que ser sofrido. Aí depois a gente acreditou no propósito, a gente sabia que tinha uma coisa legal guardada pra gente e tá sendo muito especial esses dias. Pô, o Nobru chegou pra gente agora e falou que ele, pô, ontem ficou mal, o quarto escuro. Eu falei, Nobru, eu tô há 3 meses assim, meu irmão. Ele tá vivendo, escuro, né? ele viveu ontem a experiência que a gente teve durante um bom tempo. Mas, Nobru, vou te falar, cara. Sabadão, vocês resolveram a classificação, né? Contra o Nivelados. E vou te adiantar, tá? Eu fui a única pessoa desde o programa que confiou na vitória do Fluxo. É Desde mesmo? o começo, falei, o Ei, Fluxo vai isso passar. tirou onda, pô, Estará tá em Paris. maluco. Isso ninguém pode negar. Como é que foi pra você, mano? Tipo assim, óbvio, né? Começo de projeto do Fluxo, acho que muitas pessoas desconfiaram, tipo assim, do envolvimento que você e Sorol tinha, vocês se envolveram, foram pra cima, montaram um timaço, e, mano, hoje dever cumprido também, né? Tá em Paris, é um dever cumprido. Cara, eu acho que assim, pra falar sobre o projeto do Fluxo em si e sobre o envolvimento dos presidentes, eu acho que a Kings League, ela demorou um tempinho pra cair a ficha pra todo mundo. Pô, você já fazia parte, o Capita, a rapaziada já conhecia tudo mais o projeto da Kings League, mas pra gente era tudo muito novo, então a gente não sabia da grandeza que era e tudo mais. A gente chegou a acompanhar Fúria, G3X ali, o Mundial da rapaziada que jogou e ganharam, só que pra todo mundo era tudo muito novo. Então, o que que a gente já passou a perceber? Passou a perceber que a presença dos presidentes a cada momento, seja no treino, seja em chuva, seja fazendo um churrasco, algo do tipo, era algo que estava fazendo total diferença dentro de campo. Então isso é engraçado por quê? Porque todo mundo acha que o presidente só chega, abre a live ali, vai bater o pênaltizinho, tchau, abraço. Mas não tá sendo isso. Basicamente, eu tô vendo mais os jogadores do que a minha própria família, tá ligado? Não que eles não sejam minha família, porque senão daqui a pouco eu vou arrumar. Aí já era, aí acabou o time. Mas, mano, eu tô vendo os caras mais do que, sei lá, a minha própria família, tá ligado? Mas realmente, tipo, tanto eu quanto o Serol, mano, somos apaixonados por futebol. Acho que até o Serol mais do que eu. Então, pô, eu vou lá, bato um pênaltizinho, faço, ou erro, fico puto, fico feliz, mas o Serol não, irmão. O Serol é um bagulho absurdo pra ele. Tá envolvido ali 100%, errar né, pênalti, irmão? qualquer Exato. coisa. Mas, cara, fiquei muito feliz com a nossa classificação. Foi pra cima do Nivelados, que ao mesmo tempo que eu fico feliz com a nossa classificação, também fico, tipo, um pouco chateado por questão do Nivelados e pela campanha que eles construíram durante todo o torneio da Kings League, cara. Tipo, ninguém tava dando nada pra equipe do Nivelados, então chegaram, bateram em grandes times, até na gente mesmo durante as classificatórias. Só que o que a gente levou como lição pro nosso jogo que daria a nossa vaga pro Mundial? Que o jogo contra o Nivelados foram absolutamente 3 pênaltis e 2 shootouts, que os caras ganhou pra cima da gente. Então, pô, jogou o dado, caiu o King ali, e aí, pô, a gente sabe as regras do X1, que tem aquela parada de ficar empurrando, e o juiz basicamente tava dando toda hora shootout por conta desses empurrão. Então, mano, foi um jogo que a gente contabilizou que a arbitragem contou mais do que a jogabilidade dos times dentro de campo. Então a gente falou, pô, se esse jogo realmente os árbitros tiver Sim. numa parada pros dois lados ali justo, o nosso futebol a gente vai conseguir impor pra cima dos caras. E foi o que realmente aconteceu e a gente saiu vitorioso pra cima do Nivelados. E o time do Fluxo, eu falei no dia lá, foi o time que mais correu, mano. Pô, Os caras impressionante. parecia que estavam dopados, velho, os moleques do time. Melequinha batendo 5 vezes de Ah, uma mas é ponta que no na campo. Kings League não tem antidoping, então nós envenenamos os caras mesmo, tá ligado? Mas você falou do começo
pra esse momento que chegou, agora, vocês indo pra Paris e tal, que mudou, por exemplo, você, no começo? Você não colava tanto no treino, você não tava tanto com os caras, depois você falou, mano, tem que estar lá, vou estar lá. O que mudou? Como Cara, é eu que acho que foi mais a primeira semana. A primeira semana eu tava viajando, tava fazendo uma viagem em família, então a primeira semana eu não pude Aham. estar presente, então era só o Serol que tava ali na cabine, nas transmissões. Logo após isso, sempre presente ali com todo mundo, principalmente quando foi pra ser em busca dos wildcard. Porque Sim. por mais que a gente tenha uma staff, uma comissão técnica, o Fluxo ele tem um nome, é diferente. É, tipo, o treinador, a comissão técnica, ou os jogadores que é amigo de jogador ali tá chamando. E, por exemplo, o Nobru Vem a chegar mensagem no sua é cara, completamente falar, né? diferente, o, exato. o Serol Com chegar e certeza. convidar o cara, pô, gostaria de te ver no meu time e tal. Então foi diferente. Então, o que que acontece? Eu acho que esse foi um diferencial do nosso time. Se vocês prestarem bem atenção, a maioria das equipes fizeram um rodízio de wildcards gigantesco. E nada contra. Cada equipe leva uma estratégia diferente. E a nossa estratégia foi o quê? Cara, vamos manter os nossos wildcards. Ah, o Bolt não tá encaixando, o Bolt chega ali no 6 contra 6 na linha de campo e tudo mais, ele fica mais perdido, é um cara mais pra gente usar ali no X1, vamos continuar trabalhando ele, que ele ainda vai ser um cara que vai compor o elenco dentro de campo junto com os outros companheiros. O Chaveirinho, pô, é um cara que tava sentindo a perna ali e tudo mais, mano, é um cara que a gente confia também no futebol. O Elber, que pra gente também é um craque, Porra, esquece. entendeu? Então, assim, foi uma opção do time, a gente... E a torcida é uma maluquice, né? Você sabe como que é. Não Cobra deu tudo, meu não irmão, deu todo jogo, certo, Tuco, tá exatamente. ligado? Fora Tuco, fora não sei quem, pá, tá ligado? Então, assim, a torcida cobrava muito isso, porque eles viam os outros times se mexendo. Pô, a Loud tá botando 10 wildcards. Irmão, não quero saber da Loud, os caras terminou em último botando... Os caras chamou Borges, chamou não sei quem, irmão. A nossa tática foi isso. Foi manter os nossos wildcards, trabalhar com o que a gente tinha dentro de Convicção, né? casa. E aí, a partir do momento que a gente viu que um jogador tava sentindo, a gente convidou o MV também, que é um moleque muito fera. Muito bom. Joga aí no Corinthians de futsal, tá compondo nosso elenco agora pro Mundial. Não, o que você falou é engraçado também, porque, tipo assim, a gente viveu um pouco desse processo, tipo assim, a torcida cobrando, mano, muda tal, muda tal, muda tal, mano, não é simples assim, tu sabe que, pô, envolve contrato, Sim, dinheiro, tá salário, maluco. um monte de coisa, então, tipo assim, a gente vai entendendo durante o processo que a gente consegue abraçar e vai tentando fazer as mudanças que a gente consegue abraçar porque também. os caras acham que o fato do presidente não ter trocado um dos wildcards é porque tá nem aí, mano. Só que tem um E fica monte de feliz bastidores, também, passa exatamente. muito essa Os impressão, ca- tá tipo, ligado? a galera acha que só tá preocupado, só tá puto de tá perdendo se você trocar um dos caras. E não é bem assim que funciona, né? Você falou do Bolt. A Pô, o gente Bolt é comentou exatamente como você muito falou, ontem do exato. Bolt e do Batman. São dois caras mais do X1, o Batman do Desimpedidos. E foram dois caras que ao longo da competição no 6x6 começaram a resolver o Evoluíram jogo. muito, tá O Evoluíram jogo maluco? que o Bolt fez nas quartas de final, pô, é uma Absurdo, loucura, pô, ele velho. bota no bolso o jogo. O Nobru falou sobre a presença do presidente junto com o elenco, ô Tuco, e aí vocês também têm um presidente que tá absolutamente envolvido, os dois, o Paulinho e o Luqueta, Os mas o dois. Luqueta ele vive mais coração mesmo, a parada do início ao fim. E queria, tipo assim, saber de você, a visão do jogador, assim, quão é importante ter o cara ali do lado com vocês, treino, chega junto, se é fora do treino, é hora de sair, é hora de, pô, sair pra um restaurante pra comer alguma coisa, perguntar como é que você tá, tua família no dia a dia, enfim. Funciona pra vocês isso, Hoje né? o Luqueta virou um amigo pessoal, assim. O cara, ontem eu falei pra ele, fiquei puto com ele, que ele tava no vestiário derrotado porque ele perdeu o pênalti. Tipo, você vê que o cara vive o negócio. O cara muito chateado. Eu falei, Luqueta, pelo amor de Deus. A gente tá aqui até hoje porque você fez 5 gols de pênalti. O Paulinho é a mesma coisa. O Paulinho no começo ele falava, eu vou bater o pênalti sem pressão. Por isso que eu tava fazendo. Quando eu comecei a gostar do negócio, fui, bati todo pressionado, chutei. Então, isso faz muita diferença, né? Tipo, porque alguns são fãs dos meninos também, né? Então, essa convivência, esse apoio moral que dá, essa experiência também de troca de vida, eu acho que isso conta muito. E o Luqueta e o Paulinho tá sendo primordial na nossa campanha aí. E de acreditar também, né? Eu, que fui muito criticado, e os dois, sem conhecer de futebol, sem nada, o Luqueta até brinca, né? Que tava com o Nobru, olha que me chamou lá e todo mundo começou a falar. Ele fala, vi um zumbi andando lá e, tipo, não entendia de bola, o chat falando o que que é esse cara. E o cara, em nenhum momento, ele desconfiou, ele sabia que quando eu decidi o jogo da G3X, ele falou, obrigado, e, tipo, ele me agradeceu, ele falou, e eu agradeci mais ele, né, por ter confiado e, graças a Deus, a gente saiu classificado e hoje a gente tá na final. Coisa linda. O- Capita, a gente vai É. chegar nesses assuntos todos que a gente conversou Tá. aqui. Beleza. Fluxo nivelado, que o Nobru falou que pô, foi um jogaço. Vai chegar no G3X e idem dele também, que foi um jogaço. Vamos passar primeiro pelo jogo do Capim do Desimpedidos, pra gente passar uma régua também sobre o Desimpedidos, que também tá classificado pro Mundial, né? Tá E bom. foi um bom jogo ali que a gente teve. Do Capim Você com... zicou o Capim. Pô, ziquei o Capim. Você não achou que é Zicou da Capim mesmo. também, não, no começo do jogo, mano? Facilmente, tá Meteu ligado? 3x0, eu falei, gente, aqui Mas acabou. uma Eu não coisa vi é a achar, né? perspectiva, né? Uma coisa é achar, né? Outra coisa é ficar falando.
Acabou. Aqui Pô, acabou. soltei aqui, acabou, aí veio o João Pedro e mandou mensagem. Não, Pô, aí lá na cabine eu arrumo uma briga, filho. Porque antes da bola entrar, alguém. Gol! Aí já era. Aí escanteio na lateral. toda hora. Meu Deus! O cara que mais tira gol na Kings League. Caralho, eu faço isso toda hora. Mas, mano, tipo assim, realmente o Capim começou bem demais a partida. O Barata muito faz bem. 1x0, eles fazem 2x0, 3x0. Os ímpios não acham a bola. Mas depois, em um lance polêmico do Brinquinho, né? Que tem o pênalti ou não pênalti aí, depende da opinião de cada um. O que vocês acharam? Vai chegar o lance. Tu lembra o lance do Brinquinho? Que ele corta eu e lembro. tem o Cara, contato? assim, Tu achou pênalti? o John Vlogs é super meu amigo e não é porque eu odeio a rapaziada do outro lado ali, Yuri e companhia, não. Só resenha também, o Toguro sempre fazendo mágica acontecer aí durante a Kings League pra cima do Chris Guedes, da Fúria. Mas assim, cara, eu achei que aquele lance foi primordial, tá ligado? Porque, na minha opinião, foi pênalti, entendeu? Tem a carga ali atrás do Brinquinho e tudo mais, já tinha driblado o goleiro. E o que que acontece? Logo após, sai o gol. Exato, Sim. no mesmo E lance. depois de sair o gol, foi muito parecido, por exemplo, do que aconteceu, sei lá, de Fluxo e Foi. Dendele. A gente tomou amarelo e a cara dos caras era suspensão. Sim. O time do Desimpedidos fez um gol e a cara dos caras era pênalti. Então, o que era pra terminar 4x0 com pênalti se fosse convertido, Viram 3 a terminou 1. 3x2. 3x2, irmão. jogo parelho. Então, o clima do jogo era outro. Era totalmente outro, mano. Pô, eu já falei, né? Pra mim foi muito pênalti, o Capim Muito. foi assaltado. Tu achou pênalti, Tuco? Eu vou rever o lance agora que eu vi meio por cima. Aí, ó. Aí, Esse lance aí. Precisa ver mais uma vez, Tucão? Acho que não. Eu acho que... Mas isso não, é de um 3x0, de 4x0 pra 3x1. É, né? 4x0 pra 3x1, que É. depois vira 3x2. E É, logo muito. depois vira 3x3 também, né? Tipo assim, é um Sim. curto espaço de tempo que o Desimpedidos vai lá e busca esse empate. E aí o jogo vira outro. Aí o deck começa a mandar um pouco mais na partida. O Capim começa a sentir um É. pouco mais. O João Vlog faz o gol de pênalti, que é legal demais também, né? O Muito Toguro maneiro, faz o muito gol de foda. pênalti E o também, Toguro vai lá e faz que é também. muito legal. Foda, o Marcelinho. Marcelinho que não perdeu erra, um pênalti né, na Kings League. Não é. Fez todos os gols, impressionante. E apesar desse lance, assim, o Capim vinha fazendo um puta jogo e tal, mas acho que a Kings League, num geral, do Desimpedidos, ela é melhor. No geral, como time mesmo. Oscila menos, né? Oscilou menos, acho que cresceu muito ao longo da competição, um time muito físico, a gente falava que marca demais esse time do Desimpedidos, e o Bolt, que apareceu ali, é um cara fundamental para esse time que sustenta muito atrás, o Batman no X1 muito forte, esse time do Desimpedidos encaixou, mano, coletivamente ao longo da competição. E destacar esse menino, eu acho que ele não entrou o campeonato inteiro. Se ele entrou 2 minutos, alguma coisa. O Cadu, que faz o é, gol, Ele entra nesse jogo e faz e 2 já gols. faz os 2 gols, né? Impressionante É. mesmo. E, pô, também queria ressaltar aqui, cara, deixar um parabéns também pra torcida do Capim, que, pô, fez uma festa Sim. lindíssima durante todo o processo da Kings League, né, cara? Todo o processo ele fez uma festa lindíssima. Infelizmente a classificação não veio. E teremos Eu aí já o... queria dedurar aqui que tem torcedor do Capim pulando o muro pro Dendele, viu? É mesmo? É, rapaz. É. Ontem eu tava passando lá na torcida do Dendele e os caras já querendo me pegar ali, o bagulho tava doido. E eu vi muito torcedor do Capim lá na torcida do Dendele, menino. Pô, mas aí, cara, vai ser legal também de ver esse deck, cara. Tem vários caras que gostam muito lá, o Marcelinho, o João Pedro, o Bosch, vários caras que a gente conhece. Olha o John Vlogs entrando por a lá Ele foi francês, pica, né? Ele foi pica. Bateu Ele o pênalti entrou pra descalço, empatar- Pra velho. empatar o jogo, velho. No finzinho. Aí, ó, 35. E ele bate. E bateu bem faz. demais o bateu pênalti, bem. né? Contra o João Pedro, que é difícil fazer gol nele, hein, velho? Sim. É difícil. Bom goleiro, né? O João Gigantesco. esperou, também. eu acho que o João esperou. Como é que foi o último gol do Desimpedido? Ah, foi o do Foi o do Toguro de Toguro, pênalti. pô, foi- foi logo depois. Agora que eu me lembrei. Olha o Aí, Toguro. ó. Ele e o Barata. Ele Barata. Barata é muito pica também. Pô, o Toguro batendo sem camisa no pro pênalti, É velho. verdade, eu não lembrava que ele tinha Sem batido camisa e descalço, ó. Pô, é absurdo. E tá aí ele maluco. sai com procura. O próximo é você, Chris Guedes. Olha lá. É, ele só recebeu o story do Neymar. Cara. O próximo foi eu. Aí, ó. Não, moleque, pô, o Nobru tá no grupo, cara. Tem um grupo de presidentes lá da Kings League, mano. O Neymar e o Chris Guedes descascando o Nobru a noite inteira. O Nobru não, o Toguro a noite inteira, Toguro. mano. A noite inteira ontem, muito engraçado. Aí, ó. E essa aí foi a vaga do Desimpedidos classificado pra Pura Paris, fumaça. pro Mundial. Que cena. Cara, eu vou te falar, cara, o time do deck vai dar um trabalho danado lá no Mundial também. Acho que todos os brasileiros vão fazer uma brasileiros grande vão chegar campanha, forte, tendem a né? chegar muito forte, mas o deck é muito acertado, mano. Um time muito físico, muito atlético. E agora, ô Nobru, também a gente vai ficar na ansiedade pra ver se o Gotão vai cravar um lá no Mundial, né? Rapaz, pênalti, com essa né? qualidade que ele tá tendo pra bater pênalti, menino. Porque é meio diferente da forma que o homem ali É vai. diferente. Primeiro ele faz a pose do CR7, né? Abre Sim, as perninhas ali passo com- da bola. Um passe da bola. Beleza. Um passo da bola, eu não vou criticar porque eu também não gosto de tomar muita distância, né? Mas um homem tem a pose. Aí quando vai bater, eu não sei o que que acontece. Ele bateu, estou muito Calma, chão, mas velho. não, Estou muito não é só chutar o chão, irmão. Ele tem uma mãozinha Sim. que ele agarra É, aqui a assim, mãozinha ó. aqui, é. Daqui a pouco a produção vai botar o pênalti aí, se der também. Mas ele agarra aqui, irmão, e vai pra cima, mano. Até agora ainda não teve pênalti convertido. Vai ter que
rolar. Vamos ver se em Paris aí vai rolar, né, mano? Vai ter que rolar esse pênalti do Guatão no Mundial. Depois desse jogo, capitão, a gente teve o Fluxo Nivelados, né? Que foi, acho que, um dos grandes jogos que a gente teve na sexta-feira. Eu falei sábado, foi sexta-feira, que vai rolar aí, que o Nobru falou, tipo assim, o Fluxo tinha perdido já pro Nivelados na fase regular, né? Perdeu pro Nivelados, aí chegou agora pra fazer um jogo contra o Nivelados que veio como favorito, mas assim, eu acreditei no Fluxo até o final. Sim, E o Fluxo tem uma vantagem que, tipo assim, contra o Nivelados não é nem tão vantagem assim, porque são dois times com um draft, assim, muito bom, né? Com vários jogadores que conseguem agregar o tempo inteiro no campo. Mas o Fluxo, cara, é impressionante o que corre teu time, Nobru. Se você deu uma nitrada no time aí, injetou um negocinho porque não tem doping, avisa, Parabéns, porque é. tem que mandar pros Não, outros tá times também, meu irmão. maluco. O que o Melequinha corre é inacreditável. O Bolt vai muito bem no jogo, o Chaveirinho faz um jogaço também. Aliás, a reta final do Chaveirinho é uma loucura, né? Não, e esse moleque, o Murilo, joga muita bola também. Acho que era um cara que é menos hypado, um moleque que joga atrás e tal. E jogou pra caralho. A Kings League inteira também jogou muita bola. Não, a questão do Murilo é o quê, cara? Eu acho que o porquê que o Murilo ele foi um dos últimos picks ali do draft da Kings League. É porque muita gente talvez não conhecia e muito por ele ser um jogador de campo. Então ele já Sim. jogou no Profi e tal. Mas aí o que que acontece? Por ser uma parada totalmente diferente, Kings League, o pessoal optou mais trabalhar com quem já conhece. Por exemplo, no time do Dendele, o Preto montou um elenco ali Os moleques com a dele, rapaziada os que ele já filhos tinha dele, né? trabalhado ali, entendeu? E a gente confiou, cara. Mas eu tenho absoluta certeza que, meu, foi um dos nossos melhores picks, assim. Foi o Murilo, é realmente o que aquele cara joga é sacanagem, mano. Marca, sabe, saída de bola, Sim. faz gol. Então, Muito juntou bom, ele e pô. Melequinha ali, filho, esquece. O que a gente Melequinha falou corre demais. O que a gente tava falando aqui fora, né? Antes do. A gente não do chama nem de Nobru, que tava na Murilo, live. é muralha ali, não passa nada, velho. Não, e um Ele- ponto importante é que ele encaixou muito com as peças que o Fluxo tem. É, então. Tipo, faltava realmente só um cara ali atrás, porque o Melequinha ele não é o cara que fica por último, né? Ele acaba Ele saindo sai mais, né? E eu até comentei um capítulo durante a transmissão também, tipo assim, é impressionante você ver o time do Fluxo, que, tipo assim, eles estavam com os 6 titulares em campo. Exato, é. E Aí você ainda troca. tinha como troca o Inter e o VB. Ali, Sim. tipo assim, que, porra, conseguem rodar tranquilamente o jogo sem deixar o nível cair de forma alguma. E tem Então, um assim, era um Peotinho também elenco que entrou, fez o gol. bom também, Um é. menino novo, o Tá- Peotinho bom pra caramba. Tanto que eu tava falando, a gente falou, encontrou o Melequinha ontem depois do jogo, a gente falou, pô, que uma das coisas que acho que faria bem pro Fluxo ontem, no jogo entre vocês, era ter o VB, que era mais um cara na rotação, mais um cara pra jogar, que o VB torceu o tornozelo feio, né, mano, nesse jogo aí. O VB lesionado, a única coisa que ele fez ali foi só tirar uma pra cima do Gueto ali, né? Arrancar a bandeira, vai pra lá. Por causa Viu? Puxou a bandeira, vai Ele é ligeiro, viu que o negócio tava fechando, ele já Já correu tá lá pra saindo. torcida dele, já, filho. A gente vai chegar nesse jogo aí. Mas infelizmente aí o VB tá lesionado, tá se tratando pra tá completando Ô, nosso como time que aí era no Mundial. A escolha de vocês do pênalti. A escolha Tipo, da gente entre nos você, É, entre quem você e o como você Serol. definiu quem bateu o cada um- pênalti lá não no- era no- cada um Cara, batia então, um, como né? a primeira semana eu tava viajando, o Serol, ele com certeza ele tem mais pênaltis batidos do que eu. Aham. Mas depois ficou nessa de Cada um bate intercalando, cada um bate um. Porque você bateu contra a gente, É. aí o... Tem uma que você bateu bate, aquele vai no ângulo travessão também, a bola vai no ângulo, bate no travessão, mó azar do caramba. Ô, Tuco, a gente até, tipo assim, a gente sempre elogiou muito o time do Nivelados aqui, e até queria deixar aqui, porra, mais uma vez, né, parabenizar pela campanha, todo o trabalho que a Nive Também. fez lá do Dabá, que é muito maneiro, como você falou, tipo assim, era um time que começou desacreditado, e depois começou a ganhar o respeito de todo mundo, porque dentro de campo performava muito, é Perfeito. impressionante que jogava Nivelados, chegou e bateu na porta do Mundial, né, eu acho que assim, óbvio, né, jogo contra o Fluxo tudo podia acontecer, só sai um vencedor de campo, né? Pra alguém ganhar, outro tem que perder. Não conseguiu a classificação, mas, cara, parabenizar a equipe do Nivelados por tudo que construiu aí durante É, foi esse bem campeonato. maneiro também, E né? é um timaço Bem também, um assim. monte de gente carimbada do futsal aí, né, Tuco? Eu acho que o principal deles foi a obediência tática deles, né? Porque tem ali dois treinadores que são dois zagueiros, né? Que é o Dabá e o Léo Bueno. Eu acho que no treinamento deles, nesse período aí de pré-Kings League, provavelmente os dois fizeram um trabalho Defensivo, né? muito bem Feito. feito de obediência tática. Aí, naturalmente, os caras de qualidade é sobressair, como o Luan, o Léo Gol, O William vai muito bem Clisman, também. o William. Então, foi um trabalho de conjunto que, naturalmente, o individual apareceu, né? Pô, o Fluxo jogou muito esse jogo, mano. Mandou em boa Chaveirinho no parte do Shootout tava com jogo, né? facilidade também, né? Bateu o Shootout Ele também joga ontem, demais, né? mano. O Chaveirinho joga muito. Joga mano. muito. Eu acho que o problema do Nivelados era isso, tipo, esse poder de reação, né? De estar atrás do placar e Correr atrás, Era um né? time que defendia muito bem, Ditar quando o tinha que jogo. propor, Exato, tinha um pouco de propor dificuldade, né? É, porque o Léo Gol levou vantagem em muito X1, né? Então, muito X1, o nivelado saía ganhando. E Sim. aí controlava boa parte do jogo. Se o o gol Elber do não Elber faz esse joga gol, o muito Melequinha também, mata mano. ele. Aí Cara, esse foi o pô, gol pode que querer, tem um matou. cara recebendo ali, né? O Elber faz o gol.
Mas é isso, deu fluxo contra o Nivelados e a gente chega na sexta-feira ao jogo, tipo assim, cara, que foi o espanto da noite, né? Foi espanto pra muita gente que não percebeu o quão bom era o time do Dendele. E aí é importante dizer também, só eu aqui falei que o Dendele ia passar. Mas, cara, a gente sempre pontuou o quão bom era o time do Dendele, quando ia encaixar e o time ia ser Eu chato. pontuei que o time do Fluxo era bom na hora de E cresceu falar no pro momento novo, certo. Não, você mas isso falou. aí, mano. Eu apostei no time Eu dele, fico vendo lá os palpites lá, filho. Jogo passado que nós ganhamos do Nivelados também, só tinha Nivelados lá no bagulho lá. Esses caras dos Twitter aí eu vou, mano. Eu vou retear todo mundo Não, lá, teve mano. algum jogo que eles meteram Qual? 16-0 e erraram. Tipo assim, Então, foram 16 palpites pra um time vencer. E erraram. Eu não onde lembro foi qual foi pra esse. Pode ser. o jogo Pode contra o Dendele foi a mesma coisa, só Vocês tinha uma e fotinha do Funkball. Dendele só, mano. Certeza. Foi isso aí. Foi a gente Funkball, deu Funkball. 16-0, fantástico. Tucão, Dendele e G3X, cara, como é que foi a preparação pra esse jogo, cara? Porque vocês vêm num jogo contra a gente que vocês vencem no finalzinho ali e, pô, eu acho que dá um ânimo diferente, né? Tipo assim, Com pô, certeza. conseguir na Bacia das Almas um gol ali que vai mudando o jogo e vai dar essa classificação pro playoffs e chega contra a equipe dita como favorita. E, cara, assim, eu até conversei, assim, esse fim de semana eu conversei com o velho Vamp, com a Poca e tal, a gente trocou uma ideia. Cara, eu senti que até fisicamente o Dendele e ele sobrou. Vocês sobraram fisicamente, tipo assim, chegou uma parte do jogo que vocês estavam donos do jogo no aspecto físico também, tipo assim, não conseguiam competir correndo contra vocês na partida. E é impressionante, cara, o quanto vocês se comprometeram com o jogo, o quanto vocês correram, o quanto vocês conseguiram ser efetivos. Foi no ataque, faz o gol, faz o gol. Tudo que não aconteceu na primeira partida de vocês, né, aconteceu nessa. Como é que foi pra esse jogo? Cara, eu acho que o campeonato em si foi. Durante os 9 jogos foi tudo aprendizado pra gente, esses altos e baixos, né? Então, eu acho que quando a gente chega no mata-mata, a gente já chega preparado, sabendo todos os nossos defeitos e as qualidades. Então, eu falei, né, no vestiário, a gente ganha de um jeito. Se a gente for um conjunto, que nem eu falei do Nivelados, que o nosso wildcard ia sobressair. E literalmente sobressaiu. O Lincoln e o Hector faz uma partida absurda contra a G3X. E a gente tava com um mental muito bom. Porque a mentalidade na Kings League ela faz muita diferença. Eu acho Confiança, que né? até você conversou um pouco com o Dedê aqui com o Anderson, a parte de psicologia esportiva, né? Eu acho que isso faz muita diferença, que eu acho que é válido para o próximo split pros times. Porque é lidar com 1 milhão de gente te assistindo, a pressão de gente te xingando, um jogo que acontece tudo, é certeza que você vai tomar um gol no jogo. Então você já tem que ter um mental sabendo que você vai ter que correr atrás do placar. Então, eu acho que a gente entrou nesse jogo com uma mentalidade absurda. A gente já estava com uma confiança que a gente tinha a chance de ganhar pela primeira partida que a gente fez, e o 9-1 não condiz com o jogo que foi. Então, isso já trouxe um pouco de uma confiança a mais, né, pela partida que a gente fez. E a gente estava com muita vontade de vencer e realizar esse sonho de ir para Paris, porque ali tem muito cara que merece, que sofre, já sofreu muito no futsal. Então, isso foi para consolidar mesmo, assim, muita gente que está ali nesse projeto. Tu achava que ia dar Dendele contra o 3x, não, Bru? Pô, vou te falar, eu notei isso aí, até porque o nosso jogo tinha acabado, então fui assistir com os meninos lá da cabine, até pela Aham. proximidade que eu tenho ali do Luqueta, do Paulinho Louco, até do Tuco mesmo, da rapaziada, então sou amigo de todo mundo. E não que eu seja amigo do Gal, mas a proximidade com Sim, o é moleque era diferente. maior. Então, mano, parecia que tinha umas 3 cabines lá do Dendele, filho. Nós montou que a nossa já era do lado e juntou muita gente, tava torcendo bastante. Mas, tipo, olhando o jogo do lado de fora, eu achei que ia dar Dendele, mano. Realmente os caras estavam engolindo a bola, estavam jogando muito. Como o Tuco mencionou, pô, a partida que o Lincoln fez, a partida Loucura. que o Lucas Hector fez também, jogaram demais. E esse gol aí do homem que foi sacanagem. Foi Gol gol dobrado, importante, né? foi, Gol dobrado, do star pô. player. Então tinha acabado de botar a peste da faixa no homem, ele vai lá e Não, coloca e a uma- gente Cara, na cabine, a gente conversa na hora, tipo assim, eu falei, cara, eu vou botar no Hector ou no Porque o Tuco? Hector, ele sempre É. era o star player, É, ele tinha Vou feito contar gol, né? vou contar o bastidores Vai. pra você, né? Eu imagino o chat do Luqueta me xingando quando eu ponho uma estrela. Mano, mas é porque, se eu não me engano, teve um jogo passado Que eu tava. que você tava e que talvez não teve uma performance Não, tão boa. sim. Aí é isso, é fora Tuco, não sei o que, e toma, Star Play no jogo seguinte. Aí a gente vai pro intervalo, com certeza vai pro Hector, porque já tinha feito 2 gols. O Hector vira e fala, não, coloca no Tuco, porque eu vou abrir espaço, ele vai fazer o gol. Daí o Preto fala não pra ele. Daí ele vem, Tuco, fala com o Preto, coloca em você que você vai fazer o gol, eu vou abrir espaço. Daí eu vou falar com o Preto, daí o Preto me escuta. Tipo, a gente tem essa liberdade, o Preto é Aham. muito, muito foda nisso. E ele fala, tá bom. Daí vai. Cara, acho então que foi a iniciativa do Hector, do de Hector. colocar. O Hector Caralho. vira Cara, que e loucura, fala, mano. E foi Pô, logo depois, tipo assim, você foi, bota a tipo, braçadeira, primeiro lance, bum, gol 2 do Tuco. minutos. Pô, esquece, é 2 absurdo. né? minutos, alguém rouba a bola atrás, o Rufino tenta dar um passe, a bola sobra ali. E Aí você brincou com o Wembley, né? é engraçado porque, tipo, eu nunca fui capitão, né? Sempre foi o Belete, Sim. o Digão, que a gente sempre joga junto. E
pelo fato de eu ter mais experiência, o Preto me deu. E todos ali me conhecem, né? Já jogaram junto comigo e eles sabem que todos os campeonatos que a gente jogou junto, chega nessas. Parece que a bola sobra, parece que Deus fala, Toto, você vai fazer esse gol. E parecia que eles tinham a maior certeza do mundo que eu ia decidir esse jogo. Então isso passa uma tranquilidade, passa uma Uma confiança. confiança, né? Mesmo eu me cobrando bastante que eu não estava fazendo um bom campeonato, eu também tinha no meu mental que Deus ia dar a oportunidade e ia sobrar. Foda. Então, tipo, isso é muito foda do nosso time, porque realmente é uma família. A gente fala, tipo, é muito em vão, né? Falar família, família, mas ali é muito amigo, né? Cara que se conhece há muito tempo, cara que joga há muito tempo junto. Então, realmente, isso faz muita diferença, a confiança que todo mundo passa pra mim e tudo em volta, né? Eu vou te fazer uma pergunta, ô Tuco. Tipo assim, como é que vocês sentiram ali durante o jogo o lance da lesão do Kelvin, assim, tipo assim, porque o Kelvin ele vem pro jogo no sacrifício, acho que Sim. todo mundo sabia que ele vinha, tipo assim, pra tentar fazer um esforço e Aham. trazer essa classificação pro G3X. E como é que durante o jogo vocês perceberam, cara, que talvez ele não tinha tanta condição e como isso impactou, ou se impactou vocês de alguma forma? Tipo assim, olhar pra referência do time dos caras ali, eles não tá conseguindo jogar. E, pô, será que agora é o momento da gente engolir os caras dentro de campo e fazer, Ó. mano, eles perceberem que não vai dar hoje pra eles? Antes, calma aí. Antes, quando vocês ganham. Quando a gente empata o jogo lá 4x4, vocês classificam, vocês jogam um shootout. Mas vocês sabiam que se perdesse o Perdesse, ia shootout, vocês pegar iam pegar os G3X. caras. Mas vocês saem do jogo tranquilo, né? Vamos pegar G3X mesmo, passamos, foda-se. E a cabeça de vocês, antes de vocês saberem se o Kelvin ia jogar ou não? Cara, rolou até um boato que a gente perdeu de propósito pra pegar esse 3x. Que loucura é essa? Quem gosta disso? Mas quando a gente saiu que a gente ia pegar a G3X, é um negócio muito doido que a gente fala, mano, é pra acontecer. Tudo que a gente tá vivendo tá sendo um propósito. Se é pra pegar a G3X e eliminar os caras, é pra ser assim. Então, tipo, a gente acreditou que era pra ser assim, então, tipo, isso vai dando mais confiança, vai acreditando, tipo, a fé mesmo vai dar certo, que é pra ser assim. E rolou os boatos do Kelvin jogar e o Gegeu, né? E a gente sabia que eu não sabia a real condição do Kelvin. A gente sabe que ele é um cara muito decisivo, mas a gente sabe se um cara, eu conversando antes, que ele é um cara muito importante pro time. Se ele tiver mal fisicamente ou se ele sentir dentro do jogo, automaticamente o time deles ia cair mentalmente. tá. Perde a sua referência, né? Perde sua Aham. referência. Então, eu acho que isso abalou muito eles. Pra gente, eu acho que não mudou nada. Tipo, não tem como a gente conversar ali na hora do jogo. O Kelvin tá fora. Tipo, a gente nem sente. Mas acho que pro G3X é pior. Sentir que sua referência tá fora e acho que não vai conseguir decidir. Então, acho que isso abalou muito eles mentalmente. Mas é loucura, né? Porque eu assisti bastante esse jogo Real Elite dentro dele. Então, a partir do momento que empatou, pra mim era Fluxo e G3X na certeza. Porque, pô, Real Elite já não ia ter mais chance de É. dar. E qual, E qual ainda a, ganha no qual a shootout, chance né? dos caras ganhar no shootout? Os E caras ganhou. tá nem aí, mano. E a gente tinha perdido 3 jogos no shootout Entendeu? já. Os caras querem fazer golzinho de cobertura, cavando ali pra cima, mas não, ganhou no shootout, a gente comemorou bastante, porque a gente sabe a Força potência do que é o time G3X. da G3X. Só que vem essa preocupação que vocês estão mencionando com o Tuco, e aí? Vai enfrentar a G3X de novo. O jogo passado dos caras foi o quê? 9x1? Foi 9 a 1. Foi 9x1, irmão. Então, loucura, mano. Loucura de verdade. Doideira. Tipo assim, Olha o Luqueta. O goleiro de Luqueta- vocês dando a vida no shootout. Tipo, por que você tá fazendo isso? tem Jogando necessidade, de né? cara lá, comemorando, dando a vida. O Luqueta comemorando, cara. Pô, maneiro. E, cara, assim, até a gente conversou sobre isso, né? O Capita até fez um vídeo sobre isso. Tipo assim, cara, eu acho que o Kelvin ele não começou o jogo sem condição de jogar, tá ligado? Eu acho que Até ele porque ele vai começou o pro 2 jogo pra com. 2. Ele vai pro Exato. 2x2, ele vai pro escalonado. Tipo assim, em algum momento do jogo ele sentiu e aí falou assim, cara, não dá mais. Fudeu, não tem Exatamente. como. Eu acho que é algum lance com o Gui que ele sente. Eu acho que é uma bola no pivô lá, já tava no 7x7, porque eu falei isso, se ele tivesse os 15% dele, não foi o que acabou o jogo, ele acabou o jogo 1%, porra. Exatamente. Ele não conseguia nem andar. Óbvio, ele vai caminhar pra frente, vai chutar o shootout lá, igual ele chutou os dois, mas ele sentiu um lance lá quando tava no 7x7, porque senão ele não ia ter ido no 2x2, Com ia ter certeza. segurado, ele ia ser o sexto cara a entrar, foda-se, vai pro jogo, vai cair uma bola no pé dele lá, ele vai empurrar pra dentro e tal. Mas ele não tava sem condição nenhuma, ele sentiu lá dentro. Eu até estendi essa pergunta aqui pro chat pra você, Nobru. Se você tem o Kelvin 15%, tu escala? 15%. Olha, fala assim, cara, tô com Que dor, isso, irmão. fiz físio, tomei o remédio, tomei aquela tal daquela injeção milagrosa que todo campo, jogador joga. não falei, toma. né? Pra 9, né? Às vezes o 15%. 15% tu escala? Exato. Tu Mas, escala cara, ele ou tu vai com ele pra Mas bater essa pênalti pergunta presidente? é muito importante por quê? Porque depois desse jogo, o Gal foi uma das pessoas, o Gal, a comissão técnica e tudo mais, muito questionada, né? Porque a gente sabe que, pô, Sim. a Sim. potência que vem o time da G3X com os wildcards. Então, pô,
lesionou, não sei o que, os caras trouxeram o Tom, irmão. Um cara absurdo Fenômeno, do futsal, fenômeno, deitou aí na Kings League. Mas, pô, é uma pergunta delicada, mano. Eu acho que eu deixaria ali pra comissão técnica resolver e tal, então. entendeu? Mas, Porque- por exemplo, vamos lá, você tá no banco, você tá lá saindo da concentração, todos os times estão concentrando lá em algum lugar. Aí você olha pro Kelvin e fala assim: e aí? Vamos ou não vamos? Ele fala: vamos. Aí você fala: Esquece. você não, você vai pra cabine. Se o Kelvin falar vamos, eu vou com ele. Vamos. Ligado? eu Você vai acho que junto isso com é o o cara, maior mano. ponto, É. Você vai junto com o a cara. real confiança que ele passar pro time, né? Se ele falar, E outra, vamos, ele ia fazer o gol do pênalti do presidente. Beleza, ele ia fazer um gol. Ele tem 2 chances de fazer o gol no jogo, que são os 2 shootout. Se ele faz os 2 gols, Já é a melhor. estratégia deu certo. É. E outra, ele dá um passe sem olhar pra Pro alguém Rufino, também é, lá, pro que sai Rufino, cara a pro cara Tom, com é o isso. goleiro, a bola acaba não entrando, enfim. Se sai o gol, a estratégia deu certo. Eu acho que depois é engenheiro de obra pronta. Você fala, pô, não dava e tal. Mas na hora, mano, eu duvido. Se alguém olha pro Kelvin e pergunta, e aí, vai pro jogo? Ele fala, vou. Você fala, não vai. É complicado demais. É Impossível, porque é porra. isso que o Capita falou, assim. Cara, podia dar certo, podia dar errado. Deu errado. Quando dá errado é muito fácil também criticar, né? criticar. E a Se desse presen- certo, era todo mundo gênio. E a presença dele também faz muita diferença no jogo, né? Exato. Pros meninos, é muito. O draft da G3X tem muito menino novo, né? Então aí já perdeu o Anderson. Jogar um jogo sem Anderson e sem Kelvin, automaticamente os meninos vão sem confiança. Então isso também, com certeza, contou Eu muito. falo, E até uma eu- parada que a gente conversou isso com o Capita na cabine. Em algum momento do jogo, acho que não sei se você reparou isso, não, Bru? O G3X ele tá sem o Tom e sem o Kelvin. O Tom vai descansar e o Kelvin tá não machucado. consegue. E aí ele É. fica em quadra só com o Rufino de cara mais experiente junto com o Wembley. Esse é um E o Keno ponto- também, que já é mais rodado no futsal. Então, tipo assim, você tem o Keno, o Rufino, o Wembley. E você tinha mais 3 jogadores que Novos, não muito tem novos. tanta cancha ainda, tipo assim, porque o Vitinho não jogou tanto Sim. tempo de jogo, né? O Vitinho já é experiente, mas não jogou tanto tempo. Então, em algum Porque momento do jogo, tipo Vitinho assim. e o Wembley junto em quadra, É, eu acho que eles ficou devem pesado. estar. O Den dele tinha, assim, um sexteto com muito mais bagagem de experiência do que o time do G3X. Então, assim, fica difícil, né, de competir nos momentos do jogo, tipo assim, que você fica, cara, o jogo tá difícil, o jogo tá complicado, a gente tá perdendo, tem que buscar o resultado e tal. E aí você vai unindo forças e você vai percebendo que o mental é do adversário. E os Sim. caras que são donos do jogo, o cara da malandragem, tá no time adversário. E a tua referência não tá dentro de campo. Então, mano, é muito complicado, né? Tem uma hora que o time sente também. A gente sentiu isso. Alguém me falou a hora que ia cair a bola no segundo tempo, falou, tá sem o Tom e tá sem o Kelvin. Então, automaticamente, eles não têm bola de pivô. Vamos pressionar e que Sim, vai vai bater rifar. e voltar. Então, isso também conta bastante, a inteligência de alguém ter reparado isso dentro do jogo, né? E o gol sai em 2 minutos, né? O gol, 2 minutos. O gol dobro já sai em 2 Sim. minutos. E provavelmente os dois não estavam em quadra. E aí, É, cara, verdade. G3X acaba ficando fora do Mundial, né? Eu acho que desde o começo do campeonato todo mundo apontou como um dos times favoritos grande a ganhar essa favorito, eu vaga. acho. Tipo assim, é um dos times que provavelmente deve ter mais investido em relação a, porra, Que que estrutura, vocês, wildcard. vocês tá perguntando pra todo mundo, eu vou jogar a pica pra vocês agora, mano. Joga. O que vocês acham aí dessa parada que tá repercutindo agora sobre os convites Convite. pro Mundial, irmão? Nós tá falando de G3X, mas o que acontece? Rolou lá do Gal falar que, pô, se rolasse o convite, que eles não iriam de jeito nenhum e tudo mais. Só que tá chegando na outra rapaziada aqui também, compartilha ali, junto com o Gal ali, junto na Velho presidência. Vamp e tal. Velho Vamp falou que se vier o convite já Vai. tá lá dentro faz tempo. E aí? Cara, então, eu O não Liminha faço... já deu uma tremida na resposta também, eu não tô entendendo é nada, irmão. Eu não faço ideia se vai ter convite ou não, honestamente. Tipo assim, Mas eu não se vi essa tivesse- conversa Se chegar. você tivesse que tomar decisão. É isso que eu tô perguntando. Não, então, pô, vamos lá, vamos ser... Eu vou. Tu eu acha tô avisando. justo? Tu acha eu vou. justo? Então, Mano, justo ou não justo? eu acho Ó, que tem vou duas falar um formas de negócio. olhar isso aí. Justo ou não justo, a partir do momento que o G3X tá lá, ninguém nem lembra que foi convidado, irmão. Se Não, for vai campeão, lembrar, o acabou. público é chato, o público é Para, chato. Vai para. lembrar. Mas a taça vai tá em sabe aonde eu casa, vou mano. lembrar? Quando tiver o próximo split e meu time não tiver no Mundial. tá. eu quero Exatamente, convite também. é Eu quero isso. convite Aí tudo também. bem. É tipo assim, eu acho que o ponto é, você sendo o time que recebe o convite, perfeito? Sim. Tem o ponto de vista da justiça esportiva que você não mereceu estar ali, correto? Tipo Correto. assim, você pode até ter merecido porque você fez, pô, o G3 foi o segundo colocado da primeira fase. Em um jogo ele perdeu. Ou seja, Sim. ele foi o segundo melhor durante 10 jogos, em um jogo ele não foi o melhor e acabou Sim, perdendo, mas- ficou fora. Mas faz parte do futebol. parte, Isso aí beleza. faz parte do regulamento, todo mundo assinou esse regulamento, tá ali. Só que, mano, imagina se você é o dono do time, teu time é convidado, pô, tu tem vários moleques com sonho de estar lá também, tá ligado? Que podem mudar a sua própria vida ganhando aquela premiação lá de $1 milhão. Então, tipo assim, imagina, tu tem 10 moleques do draft ganhando R$1.500 que podem chegar lá e ganhar uma premiação de $1 milhão. Tu vai deixar esses caras de fora dessa premiação por orgulho, tipo assim, da justiça esportiva? Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que eu mano. compro o barulho e vou também, tá E ligado? outra, Tipo assim. e outra.
Tem investimento, mano. O Tom não foi duas Investimento. bolachas de água e sal e Mas assim, eu E te um entendo porque, óbvio, né? aguinha com limão Se ali. um recebe o convite, os outros vão se sentir também no direito de receber o Direito, convite. Sim. entendeu? É. Só que faz parte, velho. Faz parte do jogo da Kings League também. Eu acho que assim, se realmente for rolar um convite por parte aí do pessoal da Kings League pro Mundial e tudo mais, que seja feito, sei lá, talvez via uma repescagem, talvez, Então. que se eu não me engano falaram que o velho Vamp na clipada que ele fala que, pô, se tivesse um Já convite e tudo teve, mais, né? já teve no México uma vez uma repescagem e tudo mais, rolou 2 dias antes do campeonato. Então, assim, se rolar uma repescagem e for o quinto, o sexto colocado ali, o pessoal que acabou ficando de fora, acho que também seria super justo, mano. Eu acho que a única coisa que é difícil é você achar data pra repescagem, né? Tipo assim, óbvio que eles podem encaixar isso junto com o Mundial, mas vai levar como time do O Mundial. mais difícil é a Kings League também falar sobre as Moleque, impressionante. Ninguém sabe de nada. Tipo assim, tem 5 times ainda que não foram anunciados no Mundial, que são os wildcards. Ninguém sabe de onde vão ser esses times, se vai ter convite, se não vai ter, fica só no mundo da especulação e todo mundo se vira. loucura, Mano, Todo mundo se se vira. eu fosse presidente de um time e recebesse esse convite, eu ia, mano. Eu acho que eu ia também. Putz, eu quero ser campeão, mano. Eu Aí acho que chega eu lá, também. na final, quando você chega lá na final, tá todo mundo torcendo. Naquele momento, Você esquece. ninguém tá nem aí quem foi convidado, quem O não Corinthians foi. ganhou do Vasco Aí, com mano, convite os no cara- Mundial de os cara Clubes. contam mundial até hoje. É, porra. E o Ninguém Vasco fala perdeu nada, aquele velho. Mundial. Então, aí. Tá vendo? Podia ser o Vasco campeão. Tu acha que ia me importar? Não. Aí, Entendeu? então, aí. É foda, mas aí. Vamos aguardar esse nos próximos capítulos. Eu até tenho uma frase do próprio Liminha, né? Eu vou até te perguntar, ver o que você acha. Vou jogar aqui pra você agora. É que ele falou assim: o Mundial perde sem a G3X. Tu concorda? O Mundial perde sem a G3X. Cara, é delicado de falar por quê? Porque quando você olha pra G3X, a Kings League não é só um torneio de futebol, algo do tipo. A Kings League ela é voltada também pro entretenimento. Sim, E sim. isso a G3X entrega de sobra, irmão, entendeu? Então junta ali o Gal, junta o Liminha, junta os convidados ali que tá junto também. Então os caras realmente levam uma tribo gigantesca ali junto com eles. E, querendo ou não, atualmente é o Lipão, mas já teve o Kelvin também como o melhor jogador do mundo de Sim. futsal, principalmente ali da história da Kings League. Então eu acho que assim, a G3X perde por não estar no Mundial, mas sim, eu acho que o Mundial também perde estando sem a G3X, sabe? Tô alinhado com a tua resposta. Eu acho que tem essa É, forma de tem, olhar pô, pra tem. essa competição, porque Pô, assim, Por mais que a acho que Kings League a seja grande estrela da recente, modalidade não já- tá presente, já né? existe Não, uma exato. história, tá Exato. ligado? Por mais que seja recente a Kings League, mas já existe uma história. E a G3X faz parte disso, mano. E o Kelvin é protagonista dessa história, então, tipo assim, faz parte, faz sentido também essa declaração. isso. Óbvio, né? É porque tem a galera que olha como um dia respeita os times classificarem, que eu acho que nem é esse o Sim. ponto. É. Mas também é, tipo assim, olhar pra um holofote de Mundial de Clubes e você perceber que talvez o grande nome dessa O melhor da competição não tá modalidade lá. não tá lá. exato. Exatamente. Eu acho que. E a culpa é tua. Pelo amor de Deus. Ajudou o hype do Dendê, pelo menos. Isso elevou o nome de todo mundo. Mas eu acho que o G3X ele já poderia ser pré-convidado antes de começar a Kings League por ser vice-campeão. Já que vai ter 7 wildcards, já teria deixado. Os Antes dois, de o jogar, campeão e o vice, o né? campeão e o vice já pré-convidado. Mas convidar depois que perdeu, Depois, eu acho que é pior. É pior. É mais feio. É, Mas, a tipo, impressão é fica mais negativa, feio, né? fica só fica querendo Por que exemplo, quer se levar o todo nome. mundo soubesse disso antes de estarem classificar todo mundo Todo pro mundo Mundial, ia Jogaria aceitar. até algumas equipes jogariam diferente. Diferente, entendeu? exato. É, realmente. E eu acho que Então- o engraçado também é que, se eu não me engano, no programa passado o Luqueta veio aqui também, não Sim. foi? Sim. E aí, até antes do jogo mesmo, já tava até te convidando pra estar lá junto. já- Exatamente. Tava Luqueta é uma cravando tudo. peça, né, mano? E Mas vai, vem cá, então? tu Então você acha vai pra que o lá? G3X vai? Não sei, mano, não sei. Acho difícil. Acho difícil. Eu não faço a menor ideia. Eu queria saber também. Eu tô curioso pra saber quem vão ser esses 5 wildcards aí. Qual que seria seu palpite? Tem que apostar dinheiro agora. Eu acho que vai. Eu também acho que vai. Eu acho que vai ser chamado. Eu- Nosso pode ser que- diretor falou assim, loucura se não for. Meu diretor falou que não pode. E tu conhece o diretor. Todo mundo Ó, conhece o diretor. conheço, velho. Eu acho que pode ser que não receba a vaga direta, mas vai ter algum mecanismo que o G3X vai participar que pode Tipo um levar a uma confronto vaga. contra o quinto da É, Américas, lá exato. no Mundial, um jogo decide Co- quem fica, vai Confronto embora. contra o Real Elite, quem passar tá lá. E esses wildcard dos Estados Unidos, você tem alguma informação? Dos Estados Unidos? Não tem é o do- nenhuma informação. É uma incógnita É também, uma né? incógnita. É o time do Jake Paul, né? É, Mas dinheiro ele vai botar. com certeza. Dinheiro ele vai botar. Provavelmente deve pegar uns caras lá Já do pegou algum do time showball. americano pra enfrentar? De americanos mesmo ou é a galera mais do México que joga lá? Não, só do México. Só do México, né? Americano teve uma Copa Continental, mas eu não fui, não tava na seleção ainda, mas eu acho que a maioria dos jogadores que jogam nos Estados Unidos são tudo mexicano. Tudo mexicano. Principalmente os que jogam o showball, a maioria são tudo mexicano. Olho nesse time do Jake Paul. O homem tem bala pra É, gastar, né? Só que o imagina. Gaules pediu 20 milhões, ou... Então, o que pode acontecer é, sei lá, G3X não vai e tal, não sei o quê, o Kelvin ir
pra algum time, não? Mas será que ele vai disputando? sustentar a Machucado, lesão? assim, Tá acho machucado, difícil. né? E o Gaules deu uma entrevista falando que ele se arrependeu de ter emprestado, né? Eu É acho que mesmo? numa É, live porque ele acaba ela machucando falando numa fora, live, né? acabou machucando fora, né? Machucando fora. Acho Acho que agora, difícil. velho, vai segurar não a vai onda jogar, pro não segundo vai nem Mais semestre. se uma puder. dúvida, então o time dos Estados Unidos ele vai pegar 13 caras sem draft. Ele Sem pode pegar draft. 13 caras muito bom. Vai Seleção pegar 13 dos cara Estados muito bom. Unidos. É isso. É igual o time da Ucrânia. Pega 13 caras que eles escolhem, vai. Arábia É. Saudita, 13 caras que eles escolhem, Ele vai. sai um É. pouco na frente, né? É, são um pouco na frente. Mas, às vezes não também, tipo assim, é foda. Que às vezes que nunca entender- joga o campeonato, É, é muito diferente, O time né? da Ucrânia tomou porrada em todos os campeonatos que eles Sim. jogaram, mas é um time que eles montam também. O time do Japão eles montam, o time Sim, sim. da Arábia eles montam, mas são times que podem ser fortes também. E é outro jogo, é muito difícil pegar nos dois primeiros jogos. É outro jogo. Mas eu creio que vocês vão bem. Semifinais, Capita. Vamos começar com qual semifinal, meu diretor? Que aí já estão falando de ontem. Desimpedidos e Fúria. Bom jogo, mas eu esperava mais equilibrado. Cara, pelo começo do jogo ainda, Então, exato. Foi aquele golzinho, teve dois, né? Primeiro teve o gol do Batman que a bola pegou na mão dele. Sim. E, mano, não E abriu tem, 1x0 Desimpedidos, não né? tem o que fazer, velho. Pegou na mão dele. Sim. É literalmente o que aconteceu com o Capim. Eles iam fazer 1-0 e tomou um. Foi só ao contrário. E aí no E teve o dado, 2x1 também, não no teve? dado, tava 2-0 pra Fúria. O Batman faz o gol. E aí o Marcelinho tá um pezinho impedido. No lance seguinte, Toma. gol. Sai 3x1, né? Era 2x2, virou Era 3x1. 2 a 2, É, virou se eu não me 3 a engano, 1, é foi esse o isso gol. mesmo. Esse gol não valeu, né? Então Esse meio é que o o deck ele passa pelo que o Capim passou com o próprio deck, né? Sim. Então, tipo assim, eles sentem que eles vão equilibrar a partida e a Fúria vai lá e desgarra. E quando a Fúria desgarra é muito complicado, né? Ainda mais tendo o Vitão de volta, o goleiro, que ele começa a sustentar uma posse de bola que é chata de você conseguir pressionar. Fica difícil jogar contra a Fúria, O né? Vitão ajuda muito no escalonado. O final da Fúria que teve altos e baixos é muito por causa Sem o Vitão. sem o Vitão. Não que o Eiosa seja um mau goleiro. O Eiosa é um bom goleiro, mas o Vitão tem muito mais qualidade com o pé, né? E os meninos confiam muito nele. Aí, ó, teve esse gol do Batman aí. E aí, eu sinto que em algum momento, eu não sei se vocês concordam, em algum momento eu acho que o próprio time dos Impedidos deu uma olhada para o que estava a situação do jogo e falou assim, cara, não vai dar. E quando você começa a desconfiar que vai dar, aí esquece, aí é muito difícil Exato. pegar. E porque a Fúria, quando desgarra, ela vai comandando o jogo. Pô, o Jefinho faz esse uma gol aí- partida inacreditável de não. boa, também joga muito o Jefinho, mano. Joga muito. E o Lipão também, né? O Lipão chama a responsabilidade do pênalti e chama a responsabilidade do Shootout e faz os dois. E vai ter também o pênalti do Gotão que a gente vai assistir aí, né? O Que acho que é um diretor, do- o pênalti não entendi muito, né? Porque os caras hypou a semana inteira. Toguro, Eu pensei né? que é o Toguro também. E o Toguro Esquece o bate. Toguro e na hora que chegou o pênalti. Não, e o Toguro vai de Superman, né? Então. Super-Homem. Eu falei, vai ele. Aí, Ele ó, que vai. esse gol tava impedido o Marcelinho. É. E aí Então era o teve, 2x2. teve dois gols aí do Desimpedidos que foi anulado, né? mano? Exatamente. Então, Esse aí- tava impedido mesmo. O primeiro foi a bola na mão que também bateu na mão. Então, E assim. não tem o que fazer porque ele fez o gol, né? Exatamente. Foi ele mesmo que fez o gol. E aí tem... O Lipão é loucura, né, mano? Olho nisso aí, hein, ô Tuco. A Fúria no 3-2 é embaçada É com os caras com foda. perna pra fora, né? Lipão e Lelete, um de cada lado, perna pra fora, passe pra dentro, Jefinho. Adora fazer um golzinho assim. Os caras não erram, Muito né, bem mano? treinado, Não, mano. É não, impressionante. A complicado. Fúria é muito bem treinada. E essa trinca aí, velho, dispensa comentários, cara. Jefinho, Lipão e Lelete, eles fazem uma Kings League de almanac. Os três vão muito bem, né? O Lipão teve a lesão no começo, depois voltou. Mesmo assim, voltou joga muito bem. O Lelete, acho que é o grande nome da Kings League até aqui, por gols e participação em jogos, definição de jogos. E o Aí, ó. Jefinho, acho que é aquele craque silencioso, né? Ele vai comandando as partidas o tempo inteiro, sem aparecer algumas vezes aparece muito, mas é um fenômeno. E aí, o shootout do Lipão shootout abre do 4x1. Aí, acho que os Impedidos pedem o pênalti do Gotão, né? O Gotão pede, o Cris já faz 5x1. E aí o Não, jogo. ele- Aí, ó. Olha lá. O que você achou desse penal, ô, Tucão? Eu vou ver agora, eu não cheguei a reparar. Nunca tinha visto esse Não pênalti? vi, não vi. Impossível. Impossível. Ó, Olha a pose. Olha o que eu... ele chutou Meu muita. Deus do céu. Ele chutou Ele muita fica bravo, grama. não tem como ficar bravo. Pô, ele chutou grama, velho. Ele chutou chão, Ele ô, chutou Nobru. tudo menos a bola. Cara, mas o Luqueta contra a Fúria ele bateu assim. Mas Então, mas o foi o Luqueta ele, primeiro. mas o Luqueta vai todo treino treinar mais de 30 pênaltis. Então, foi o primeiro pênalti, né? Do Bateu mal assim, mas Pior que eu Ah, te mas isso falei aí que o bateu Cris Guedes ia cruzado bater também. cruzado, né? Eu É. falei pra ele, pô, o Cris Guedes ele tem um pênalti de confiança, que é o que é aberto. só o aberto. Aí eu falei, o João Pedro sabe disso, o Cris vai bater cruzado. E aí ele bateu cruzado, o João Pedro caiu no E aberto. saiu falando, E você saiu. é bundão. Foi lá na cabine do Toguro e falou, você é bundão, Que você da é hora. bundão. E aí Aí, tem ó. esse lance também que é mais Esse gol atenção, matou o né? jogo aí, pode ó. tomar um Matou o gol jogo desse. esse gol aí, né? Esse gol foi sacanagem. não pode tomar um gol Eu desse. tava na cabine, eu queria entrar em campo e. Esse matar os moleque caras jogou dos bem, Impedidos. mano. É, Ontem. cara, queria ressaltar a partida que Rian fez o Lima. Rian Lima, né, cara? Ele vai muito bem, inclusive ele começa a ganhar muitos minutos na Fúria, né? Porque a Fúria começa com o Monagá titular, aí o Donato Donato. toma essa posição, começa a E ganhar aí mais para de tempo. jogar com pivô.
E agora o Rian Lima é um dos caras que é mais utilizado no time da Fúria e começa a ir muito bem. Aí também sai um gol do Desimpedidos, acho que o gol do 6-3, né? Tava na superioridade, tava com 1 a mais ou 2 a mais ali nesse momento. Não, o moleque fez gol de novo. O deck Cadu. Gol de novo, pois é. Mas Aí. acaba 6. Não, e jogou o gol Ah, dobro. 2. Jogou o gol dobro com um a menos, quase inteiro, porque o Lipão tomou cartão no último lance do jogo, tempo real. E aí, Fúria tá na final. Final, acho que a Fúria é classificado esperado, né? Sim, sim. Ah, era esperado, mas por ser uma semifinal, eu esperava um jogo mais 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 pegado, equilibrado. Até parelho, porque o deck pa- foi no time que ganhou da Fúria, né? Então, parecido. É verdade. É, verdade. E bem parecido do que foi, por exemplo, Fluxo e Dendele, entendeu? Então, um jogo não onde, por exemplo, o Dendele começou na vantagem, 2-0, depois Fluxo na frente, depois eles Caralho, conseguiram. que jogaço, hein? No Brusão, a gente colocou na tela aí o fluxo e dele, porque a gente sabe que você tem hora, vai ter que sair daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos, pra Vambora, deixar você vambora. falar sobre as suas impressões sobre essa partida, cara. Porque o fluxo ele começa muito bem. Quer dizer, o dele começa abrindo o placar, E o depois fluxo o Fluxo vira, 5-2. destaca. Aí eu falei, mano, o fluxo tá jogando um jogo que eu não tô conseguindo achar os pontos de erro aqui do fluxo. Como é que o fluxo vai Perfeito. perder esse jogo? Mas aí o Tuco, esse rapaz que tá aqui, cava um pênalti. Uma falta, Uma falta, amarela. um amarelo, 2 a mais, vem um Dendele, vira o jogo com o Hector, acerta na gaveta 3 vezes e acaba passando o Dendele. O que você achou, no desse jogo? Como é que você viu a da cabine? Como é que você chegou ao seu time? Acho que no grande jogo da Kings League até o momento, cara, de verdade. Jogaço. Em relação O à melhor jogo, eu emoção, também qualidade, acho que é o melhor Melhor jogo da jogo. liga. Cara, eu acho que assim, a semifinal realmente é importante pra todas as equipes, mas tanto o Fluxo quanto o Dendele, eu acho que todos os times jogaram muito tranquilo depois da classificação para o Mundial. Uhum. Isso daí, cara, tava sendo noites mal dormidas pra todo mundo, porque todo mundo sonha nessa viagem de estar representando o nosso país, a viagem lá pra França e tudo mais. E o que que acontece, cara? A gente sabe a forma que funciona a Kings League, então a gente viu que o nosso time não tava conseguindo performar a partir ali dos 15 primeiros minutos, e depois o Luqueta, assim que deu 20 minutos, que era, se eu não me engano, no dado, caiu o King, e eles Sim. sabiam da potência do nosso time também. Então o que que acontece? Eles pegaram e pediram a peste do pênalti já no. Que não podia fazer isso, né? Entendeu? E pediu. Mano, os gringos ficou malucos, os gringos reagindo isso aí, mano. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, mano. E, Mas cara, enfim. tinha 2 rapazes ali na. Ele vai aparecer ali na transmissão, eu acho. 2 rapazes da Eles Kings League tavam no- Espanha eles que tavam no estavam primeiro na jogo. Kings League É. ontem na Arena. Aham. E eu acho que eles são 2 caras pra dar uma coordenada na arbitragem, pra não ter uma regra que não tá sendo. Aí na hora que os caras Cumprida. estavam cochilando. Eles o estavam Preto- lá e a regra não foi cumprida. Bizarro. Sim, sim, sim. Mas assim, independente, o Luqueta acabou errando, depois o time reagiu, o time conseguiu converter. Fez 2-1, quando fez 2-1 a gente já tava acenando, pedindo o pênalti do Serol. Porém, acho que a gente já sabia o que seria a nossa carta secreta ali, Shootout. que era o shootout. Sim. Então, pra não queimar o pênalti do presidente, deixou acontecer o shootout. E depois veio o pênalti aí do Serol. Foi na onde a gente virou 3-2, mano. Aí Bateu o nas jogo- costas, né, do goleiro. Acho É, que bateu na do trave e nas Thales. costas, não foi do Thales? É Aí isso. depois o jogo virou outro, mano. Aí, jogado do Chaveirinho, Melequinha, né? mais um gol do Chaveirinho. Mais um gol do Chaveirinho. Chaveirinho que não começou uma temporada tão boa, mano. Mas o que ele fez agora nessa Não, reta a final reta de final Kings deles de League campeonato é sacanagem, absurda. mano. Absurda. Sacanagem. Chaveiro é gigante. E, cara, começou a rolar, o Tuco, um processo de. Depois que o Thales tava meio Fluxo fora do acha gol aí, né? o primeiro gol, dá tudo certo pro Fluxo. Sim. Tipo assim, ataque do Fluxo, gol do Fluxo, ataque do gol do Fluxo. Aí o jogo acontece pro gol do Fluxo. Eu falei, cara, Esse- impressionante. Esse gol eu perco um gol na cara. É, de esquerda, Eu né? perco o gol na cara e eu falei, não é possível. E aí, Mas também, quando vocês tomam esse gol, o Luqueta desce, né? Ele vai lá. o que ele falou pra vocês ali, o Luqueta, quando entrou em campo? Só falava, acredita que a gente vai virar, acredita. Isso foi da hora pra caramba dele, mano. Eu falei isso pra ele, foi muito foda aquele. Mas um ponto que a gente tá falando de carta agora, contra vocês, foi pênalti. Vocês pegaram o pênalti. Contra a G3X foi shootout e contra o Fluxo shootout foi contra muito vocês, possível. né? Da reação lá, o Não, mano, mas ó, eu vou defender o meu time também. O meu time, cara, eu acho que a gente chegou na reta final do campeonato, antes dos playoffs, a gente não tinha Não pego tinha nenhum pego. pênalti e nenhum shootout. Aí logo em seguida veio uns 2, 3 seguidos. Mas realmente, mano, Eu é. não vou nem Três falar de seguidas, pênalti, que no jogo que a gente a- foi eliminado, eles perderam o pênalti pra porra. A gente a reação. tá dentro, né? Não bati nenhum. Contra vocês, a reação do Romarinho dentro de quadro é absurda. Ele falou, não é possível. Ele grita, tipo, pênalti. Tava 4-1 e pênalti, ele falou, já era. Não, era o meu e o do Davi. Era E 6-1. perdemos. Mas Foda. eu tava. É engraçado, até comentar o tanto. Falei, se nós tomar 5-1, era só fazer 2 gols. Ó, tipo, o pensamento Sim. de vencedor dentro de campo. Tipo, se tá 5-1, a gente vai fazer só mais 2 pra empatar. Então, tipo, isso foi legal pra caramba no nosso time. E cara, foi uma virada realmente histórica, mano. Mais uma virada do Dendele totalmente histórica, porque a gente não tomou nenhum gol dobrado. Então Sim. tava 5-2
e a gente conseguiu tomar 4 gols dos caras. em E 8 o gol de minutos. ouro, né? O gol de ouro do Hector, não foi isso? Não, Não, não gol de ouro não, nem foi teve, antes, nem teve, verdade, foi Foi antes. 6 a 5. Então, assim, Foi 6 a 5. o que aconteceu foi que a jogada do Tuco, teve o pênalti, gol do Hector, depois o amarelo pra cima do Murilo, logo após carta de suspensão também 2 a menos, e não tem jeito, mano. Quando é dia dos caras, pô, o Hector meteu Mano, duas puta bolas que- e foi no e até- eixo. Tá 100 bolas sabe, assim. sabe onde eu bati o pênalti lá? Que a Sim. bola não entra, irmão. A O dele- cara bateu 2 Não, bolas. e vou te Uma falar. de bico e a outra do outro lado, as duas entrou, Pra te mano. complementar, tem uma bola que estoura pro Fluxo no final do jogo também, que é o gol duplo, Ah, que o ele Hector já- tira em cima da linha. É, ele que Chaveiro tirou. chuta, Exatamente, não foi? alguém, acho que o Chaveiro chuta, não é? Chaveiro chuta. Ia passar, era Não, gol. teve duas. E o teve Hector duas tira. assim, mano. E o Hector tira. Nobruzão, sei que você tem horário, te agradecer pela Show de presença bola. hoje. Saldo positivo da Kings League Brasil para o primeiro split, com né? Classificado certeza, para o com Mundial. certeza, mano. Pô, máxima sorte pra você lá. É Espero nóis, que tamo represente junto, muito meu bem o filho. Brasil. E obrigado por Boa comparecer com a gente viagem, aí. Valeu, meu mano. Bom mundial. Tamo É junto, nóis. viu, meu lindo? Só agradece o convite. Tucão também. A gente se Irmão, encontra boa lá? sorte Você na vai estar lá? final. Ah, tá ligado, né, pai? Daquele jeito. Valeu, família. Tamo é junto, nóis, meu mano. lindo. Chega pra cá, Tucão, pra gente ir pra nossa reta final. Mas, cara, a gente tava falando aqui sobre essa virada do Dendele. Impressionante o que aconteceu com vocês no campeonato nessa reta final. Altos e baixos, mas que no final parece que, tipo assim, vocês ganharam onde tinha que ganhar, quando tinha que Sim. ganhar. E o time se portou como um time grande, assim, como um time que tá ali preparado para vencer, né? E você falou sobre o Luqueta conversar com vocês durante o jogo, tipo assim, a mentalidade disso, como você falou no começo, é muito importante para Muito. tornar o time capaz de vencer esses obstáculos. Então, assim, cara, no fim de tudo, depois de passar em sétimo e ter tido chance de ficar de fora por um gol do Romarinho ficar dentro, estão na final e com muito merecimento, né, cara? Acho que independente da religião das pessoas, eu falei desde o começo que a gente teve, o Capita conhece lá o CT do D'Artagnan, a gente fez uma reunião, todo Uhum. mundo junto, todo mundo contando sua história de vida, se apresentando, mesmo conhecendo, mas contando as coisas. E o Matheus é um cara que é muito próximo de Deus também, lá é um ambiente de família absurdo. Matheus é o dono, dono do CT do lá, CT o dono do D'Artagnan. CT. E o Michael vai, sobe, todo mundo contando as histórias de vida, e o Michael sobe na mesa e fala que teve. Foi na igreja e teve uma palavra muito pra ele, assim. E foi acontecendo as coisas dos campeonatos, né? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E quando vem o jogo contra vocês no Real Elite, que é pra definir, a gente foi e acreditou muito. Cara, se é pra ser assim, é porque tem alguma coisa. E a gente foi muito nessa fé de que realmente tá acontecendo alguma coisa para. Então eu acho mesmo que a gente tá vivendo um propósito, eu particularmente, e o time, né, um propósito de Deus muito, muito foda. Eu tenho 32 anos e, cara, eu nunca vivi algo. Joguei profissional, joguei muita coisa já. O Capita me conhece, tipo, a gente sabe, eu nunca vivi algo assim, essa experiência, né? Essas conquistas. E então eu acho que a gente se apegou muito nisso, nessa fé, então essa fé ajudou muito a nossa mentalidade. E uma mentalidade de vencedor dentro de campo é muito difícil de vencer. Tipo, isso. é muito difícil de o De cara se abater, acreditar até o final. o cara se abater e desistir no meio do jogo. Então isso tá realmente passando uma confiança. E eu brinco, o Hector falou, isso aqui é pra mudar minha vida. E ele tava se cobrando muito, tipo, o Hector é um cara muito foda. E ontem foi tão natural o que aconteceu na vida dele que eu falei, cara, eu falei no vestiário, a partir de hoje sua vida realmente vai mudar porque você realmente está fazendo por merecer e está deixando acontecer. Então, essa união que a gente está tendo, esse propósito que a gente está vivendo, está sendo muito legal. E domingo, é acreditar. É aquele jogo, né? Só é o jogo que todo mundo vai jogar. E a gente, tipo, não realmente só acreditar, mas a gente tá fazendo realmente por merecer, né? Acho que o nosso time tem muita qualidade, a gente Sim. cria muito. Acho que tem Sim. uma estatística dentro da Kings League que nosso time é o que mais cria, né? Acho que é o que mais finaliza. Então, isso é muito mérito do Preto, né? Acho que o Preto é muito foda, pode ter sido questionado no começo, mas sem palavras o trabalho que ele vem fazendo. E a gente tem um elenco, né? A gente não tem. Muitos times usam 7, 8 só jogadores. A gente usa praticamente Todo mundo, os né? 13. Praticamente. Sim. Caras que jogam já a modalidade também. Então isso ajuda pra caramba. Eu queria falar com você, porque você é um cara que é líder do Dendele, mas é um cara muito mais coletivo do que individual. Um cara que muitas vezes faz um jogo muito, muito mais silencioso. Por exemplo, o jogo de ontem, quem gosta, assiste pra caralho a gente e tal que tá lá, vai entender a sua participação no jogo. Sim. Os 90% da pessoa que liga a TV só liga pra quem faz o gol. Que foi muito importante você ter feito o gol contra o G3X, que de fato foi decisivo. Eu quero saber o seu papel dentro desses caras em volta do Dendele. Porque eu sei que você é um cara que comanda muito vestiário, troca muita ideia com os caras, você é o capitão do time, líder. E ao mesmo tempo, você estando tranquilo,
sabendo que em alguns momentos você tá fazendo bons jogos e tá ajudando os caras, mas que é algo que pro público meio que Sim. passa batido. Cara, é o Rodrigo Capita. Não sei se vocês chegaram a ver o corte dele desse Sim, jogo. eu assisti direto. É um absurdo o que ele falou de mim. Até agradecer se você assistir. Que isso? Ele falou, tipo, quem entende de jogo fala, caramba, eu tô com o jogo no bolso. Porque realmente eu saí da função de pivô e para abrir espaço, né? Não Uhum. que, com certeza, o Hector é muito merecedor de MVP. Mas eu consegui ajudar ele fazer. Porque o Hector no último quarto da quadra é muito mais importante do que ele no meio. Porque ali ele dribla muito rápido e finaliza Finaliza bem. muito, muito Sim. bem. Então, eu consegui ajudar ele e ele ficar mais perto do gol onde aconteceu os 4 gols. E eu recebi muita mensagem no direct falando isso, tipo, esse reconhecimento, que é difícil, né? Realmente que reconhece quem entende de futebol. E desde o começo, assim, a gente sabia que eu não estava aparecendo muito, mas entre nós a gente sabia o quão eu estava sendo importante pro time. Uhum. Porque eu sou um pivô que não fica parado. Eu consigo abrir espaço pros meninos, pro Hector driblar, pro Kaká driblar, para entrar uma enfiada de, tipo, na ala oposta. Então a gente, entre nós, a gente sabia o quanto eu estava sendo importante pro time, taticamente. Mas eu não estava rendendo o que todo mundo esperava que eu poderia render. E eu não tenho esse ego de querer aparecer. Foi o que eu falei no começo. Hoje eu não vejo a Kings League mudando a minha vida de futebol, né? Hoje eu trabalho, tenho uma empresa, tenho minhas coisas. E o que eu puder agregar para mudar a vida deles, eu falei isso para eles, vai ser do maior bom gosto. Tipo, se eu ser criticado e vocês mudarem de vida, para mim tá tudo bem, porque ali tem amigos meus, né? Não é o cara que eu conheci agora. Aham. Sim. Conheço eles há muito tempo. Tem cara ali, a maioria, Hector, Canhô, Linton. Os caras só vivem de bola da Várzea. Tipo, se os caras, tipo, não tem uma estrutura muito foda assim. Se os caras não der certo, os caras vão ter que reconstruir toda a vida deles, entendeu? Então, realmente é a oportunidade da vida deles. O que eu puder ajudar para agregar para eles estourarem, eles sabem que eu vou fazer de tudo. E Tá aí, doido, né? Postura de líder é isso aí, né, ô Capita? Tá doido. E o que Aí. você falou, cara, a Kings League, ela tem esse poder também, assim. Ela ou te coloca muito pra cima, mas também pode colocar muito pra Com baixo. certeza. E ter esse cuidado até, tipo assim, com uma estrutura emocional do jogador que talvez não esteja rendendo tanto, mas que ele consiga botar a cabeça no lugar e saber que, mano, daqui a tanto espaço, daqui a tantos jogos ele pode mudar de vida e Sim. virar essa chave. O Hector, ele começa a Kings League já muito bem, mas a reta final dele é uma mudança de chave absurda. Tipo assim, até a gente tava comentando ontem, fazendo uma brincadeira, tipo assim, cara, quem são os 3 wildcards que mais renderam na Kings League até hoje, assim? A gente tava pensando assim, eu falei, cara, até os jogos de ontem, eu tinha como, pô, os meus preferidos em relação a desempenho, o Lincoln e o Lelete. E aí a gente tava pensando assim, pô, quem ia ser esse terceiro? Pô, se ia ser, porra, o Davi, O Tom. se ia ser o Tom, o Kelvin acabou ficando machucado grande parte da Kings League, se ia ser um outro, o Esaú é muito bem. Aí, tipo assim, a gente vai acabar esquecendo aqui. Pô, o Sim, Lipão mas e a o gente falou Jefinho, o vários, a gente Evidente, o falou Rufino vai muito bem. A gente tem um monte pra falar bem aqui. Eu falei, cara, depois do jogo de ontem, o Hector é esse terceiro, acabou. Com A certeza. trinca de wildcard da Kings League, pra mim, é Lincoln, Hector e Lelete. Mas, assim, óbvio que vários caras participaram muito bem, mas acho que parece que o Dendele, no momento que tinha que começar a resolver, velho, o ambiente, a Cresceu. estrutura, todo mundo fez parecer que aquilo ali era pra acontecer na hora certa e todo mundo brilhou, tá ligado? E é o que eu tava falando da parte do futset, né? Eu acho que a gente vive isso há muito tempo, né? De aparecer alguma oportunidade muito foda como a Kings League e nunca ter aparecido. E quando tá aparecendo, a gente tá realmente fazendo por merecer, né? E o Lincoln e o Hector tá fazendo um campeonato absurdo, mas o Canhoto e o Kaká também tá sendo muito Esquece, importante. absurdo, pô. Tipo, os 4 de card é fora da curva. Aham. Isso que se o Canhoto e o Kaká chegar no nível do que o Hector e o Lincoln tá, esquece. O preto Como é que vai fazer pra escalar o Mano, time? o preto já sofre, porque é muito difícil tirar um, né? E os caras ficam realmente chateados, mas isso é legal, tipo, eles se entendem, um respeita a vontade do outro. Eu sempre tento conversar quando um fica fora. E, pô, o É Canhoto tava na cabine do nosso lado ontem, torcendo pra absurdo. cacete, o tempo inteiro, O Kaká incentivando, tava orientando. O Kaká tava desse jeito na zoado. outra semana. E, Então é cara, muito legal ver isso quem também. conhece o Canhoto sabe que o Canhoto ainda tem muito pra entregar. Sim. E espera que talvez possa ser domingo, né? Então, tipo, tem muita coisa ainda pra acontecer. Então, eu tô muito feliz aí de tudo que aconteceu. E acho que isso faz tudo parte de um processo, né? Quando chegou o convite do Pedro pro João Guimarães, né? Que é um amigo nosso pessoal que Uhum. tá foda. Isso é outra coisa que eu vou falar no propósito, que é foda. E o João, ele muito chateado que operou o joelho, não Ele pode ia ser o wildcard com certeza com certeza absoluta ia de- ser o wildcard, e ele fora.
e ele recebe essa ligação do Pedro. E ele me liga, ele fala, cara, e eu sempre conversava com ele, pô, será que a gente vai conseguir jogar? Porque a gente não sabia, né? Tipo, as oportunidades que ia ter na Sim. Kings League. E eu falei, caramba, João, olha que foda, mano. Você com o joelho machucado e caiu no seu colo pra você poder vivenciar, não da forma que você queria, mas você não vai ficar fora e vai poder vivenciar isso aí. E a gente conversando de treinador e tal, e ele chegou no Preto, e é onde chegou o Preto conseguiu montar esse ambiente surreal que a gente tá vivendo. Então, acho que tudo isso já vem lá de trás, né? Tipo, de ter chego no João, o João no Preto e o Preto conseguir montar todo o Ô, time. fala da sua relação com o Preto aí. Lá no draft, quando a gente se encontrou lá, os moleques começaram a falar: ah, o Tuco, primeiro escolha. Ah, lógico, o Preto pegou o filho dele, não ia deixar passar, não ia deixar passar. Fala da Cara, sua relação com o Preto aí. eu tô no futsal acho que uns 9 anos, né? Desde que eu parei de jogar profissional, né? Que eu jogava profissional, daí quem joga sabe que A2, A3 é muito difícil segundo semestre, né? Sim. Então a gente sempre voltava e jogava futsal, acabei jogando no Corinthians e tal. Fui campeão paulista com a Portuguesa, eu e o Andreas. Foi aonde que nosso nome começou a surgir no cenário do futsal. E logo a gente vai pro Corinthians. E no Corinthians quem é o treinador é o Preto. Também é o primeiro ano dele no Corinthians. Cara, desde lá a gente consegue construir uma história muito foda na modalidade. A gente consegue ganhar Copa Sul, Copa Nordeste, Taça Governador, a gente vai pro Uruguai, é vice-campeão no Uruguai. Então, tipo, foi criando uma família e uma união. Aí a gente acabou ficando amigo pessoal, né? Mas a gente sempre jogou muito, daí, muito junto, né? E muitas vezes no futsal tem problema financeiro, né? Sim. E o Preto sempre comandou essa parte, né? E ele fala, vamos lá, não vai pagar, mas vamos. E a gente ia. Até que a minha primeira convocação é pelo São Bernardo, e a gente sem ganhar R$ 1. Então, tipo, essa amizade que a gente construiu durante esse tempo. Amizade de confiança, né? Durante todo o processo, Exato, né? não é só ele não me chamou lá porque eu sou só amigo dele. Ele Claro. sabe o quanto que eu Sim, já lógico. ajudei ele, Te quanto ele me conhece, sabe ajudou. como aproveitar. Muita gente fala, até quando eu fui, chamou o Tuco porque é amigo. Mas não, ele sabe muita coisa que a gente já passou junto. Então, teve essas brincadeiras, mas acho que, modéstia à parte, foi provado porque que ele me Tá chamou na de, final lá. né, porra? Tá na final e de fez a primeiro. classificou A pro gente teve Mundial. muitas críticas, mas acho que esses 2 últimos jogos que eu fiz aí nas quartas e na semi, acho que não gera mais dúvida aí pelo primeiro E pick. aí, você tava sendo muito criticado. Teve um dia que que eu desci lá no campo e você falou: mano, não dá pra ficar de pivô. Kings League é impossível. Tem a linha de É duro pros impedimento. pivôs, né? É E duro. todo programa a gente vinha aqui e falava: mano, os pivôs estão todos sofrendo, tá todo mundo se fudendo, todo mundo quer pivô, não consegue ficar estacionado lá porque não aprofunda a quadra, tem impedimento, fica todo mundo encaixotado. E você falou: eu não fico mais lá, foda-se, senão eu não recebo a bola, vou ficar sofrendo lá e eu saio pra Vou jogar. largar. Então fala que muda aí do futsal pra Kings League, você que joga mais. Mas você é um cara que roda bastante, né? Mas que joga mais lá na frente. É, e tal. só pra perder o gancho que a gente tá falando de mentalidade, a gente tá falando das críticas da internet. Cara, eu sou um cara que eu sei lidar bastante, e eu tenho 32 anos. E às vezes eu deixava de ler porque realmente afetando, né? fica chateado. Então, imagina eu que eu tenho uma estrutura, às vezes uma base, né? Macaco E, velho já. e fico chateado. Agora, imagina um menino que realmente nunca jogou nem nada e abrir o Instagram lá, tipo, no perfil do Den dele e ver todo mundo xingando. Então isso é muito foda, tipo, infelizmente a internet tá um pouco feio por causa disso, porque tem gente que não sabe lidar. E quando eu fico lendo assim, não quero ler, eu falo, tipo, não quero mais ler, vou só, isso acabou me ajudando Pô, pior que eu leio muito, nessa reta mano. final. Eu leio e vou assimilando. Puta, eu não consigo. Eu falei, é melhor não ler, porque se ler, parece que se ele tem 50 comentários bom, parece que absorve só o ruim. E a questão do futsal pra Kings League, cara, um pivô que vai se dar bem na Kings League é um pivô que tem o Beto no time. Acho que eu conheço. Ou que se eu jogasse de igual a liga eu joguei ontem, porque um cara que consegue ter a visão de achar o passe, a inteligência de achar o momento certo. Os Então caras acho de que costas estão se fudendo, um né? pivô só se dá bem com um cara de qualidade para achar o passe. Se for, meu time só tem cara de drible, tipo, os caras todos são muito drible, eles não têm a cabeça de levantar e achar um passe. Então realmente é o que eu falei, eu joguei para eles. Realmente para abrir espaço para ele jogar, porque o futsal você consegue dar profundidade. Na O King que, não, né? o que eu consigo usar mais no futsal é dar profundidade e entrar rodado para eu pegar no mano, no cara, tipo, isso eu não consigo fazer na Kings, porque o campo é muito grande, mas encurta muito, né, o Por causa do impedimento. impedimento. E quem assiste não nem entende. Tá nem O aí, cara né? não quer nem saber. O cara quer saber que eu drible 5, 3 lá e faça gol.